Sejam bem-vindas, lindonas, no nosso segundo encontro do Lugar Secreto. Estou aqui colocando o meu cafezinho, porque hoje a gente vai conversar sobre fechar ciclos. Bom, quantas pessoas aqui já precisaram se despedir de coisas que eram boas, de coisas que eram favoráveis, agradáveis, deixar ir? Porque deixar ir quando algo é ruim é um privilégio, né, gente? Que para nós deixar ir coisas que não estão boas é um favor. O problema é quando a gente precisa se despedir de coisas que são boas. Quando a gente precisa abrir mão de coisas que são confortáveis, que estão bem acomodadas, que estão ali num lugar conhecido, estável. E eu venho contando para vocês sobre a minha experiência, e o que mais pegou foi um momento que eu precisei olhar para o lugar que eu estava e abrir mão de coisas que estavam boas, de coisas que estavam agradáveis, coisas que eu gostava. E isso me trouxe, em primeiro lugar, um grande questionamento. Porque quando a gente precisa abrir mão das coisas, não é simples. Abrir mão não é abandonar. Abrir mão de alguma coisa não é você jogá-la para o alto. Não é simplesmente dane-se, sabe? Inclusive coisas ruins. Às vezes, abrir mão de coisas ruins parece fácil porque a gente quer abandonar, a gente quer largar. E também não é isso. Fechar ciclos é sobre ter conclusões, é sobre atribuir sentido e significado. É sobre se despedir com gratidão, inclusive. E a gente só consegue ter gratidão quando a gente consegue atribuir sentido e significado. Senão, não fica. Aliás, né, na terapia, o que a gente mais encontra são dores, sofrimentos, as situações que já precisariam ter sido fechadas, mas permanecem abertas. Então, a pessoa quer avançar sem fechar o que fica para trás. E aí, pensa numa corda, isso gera uma tensão. Então, se eu quero, eu tô aqui ó, com o Stitch, se eu quero avançar, eu preciso soltar a ponta e deixar ele avançar. Se eu seguro aqui, eu estou gerando uma pressão. A parte que está presa sofre, o Stitch que está tentando puxar sofre, e o que conduz, o que conecta também sofre, ou seja, é a festa da bagunça, né? Porque é dor e sofrimento para todo lado, espirra em todo mundo, gera atrito. Então, eu quis trazer esse tema porque isso foi uma grande virada de chave no meu processo. Demorou, tá? Demorou para eu entender que se tratava de algo que eu precisava deixar ir, que eu precisava me despedir. Mas quando eu entendi, parece que fluiu, sabe? Então imagina que eu estava aqui na tensão, na pressão, pai, tudo aquilo machucando. Quando eu entendi, eu falei, tem que soltar? Aí respirei, cuidei, papapá, vou falar disso daqui a pouco. Quando eu soltei, fiz, sabe? Dá aquele, até um impulso, assim, parece que as coisas deslizam, as coisas avançam. Você já experimentou algum avanço, assim, fluido na sua vida? De realmente experimentar esse deslizar das coisas acontecerem? Você já teve alguma experiência dessa? Ou ainda não? Porque a tendência, né, o princípio de fechar ciclos, ele garante que as coisas que precisam acontecer, elas vão ser fluidas. Tá? Então, preste atenção nos teus processos. Se todos os seus processos, eles estão sempre sendo muito regados de sofrimento, de cansaço, de fadiga, é porque você ainda não soltou todas as pontas. E, gente, eu vou repetir isso muitas vezes, porque a gente só ouve o que a gente quer ouvir.
A gente só interpreta o que a gente quer, o que a gente se interessa. E o que acontece? Uma coisa que Deus foi falando muito comigo nesse tempo. Não estabeleça permanência em lugar de passagem. Ou seja, a gente vive uma jornada. A gente tem um destino. Só que a gente não tá com pressa desse destino, tá? Porque dentro daquilo que eu creio, o meu destino é a eternidade. Então, assim, não é sobre um lugar que eu vou chegar, mas é como eu desfruto e me entrego nessa minha jornada. Mas o destino, ele me dá um norte, ele me dá um alvo, ele me dá uma direção. Então, quando a gente vai nessa jornada, nessa travessia, vai ter lugares dessa jornada que é apenas a passagem. Que você vai botar suas mochilinhas nas costas e você vai passar. Você vai conhecer pessoas, você vai cruzar cidades, mares, oceanos, você vai ver o céu, dia, noite, para, dorme, levanta, vai. Tem lugares que você monta sua tenda e fica por uma temporada. Então, cuidado para não querer o tempo todo ficar permanente nos lugares porque ali parece bonito, agradável, favorável. E às vezes nem é. Mas às vezes na nossa visão muito limitada, muito autocentrada aqui nas nossos próprios interesses, e não tem problema nenhum com isso, sabe, gente? Porque é humano. A gente tem uma tendência a buscar primeiro as nossas necessidades, isso é instintivo, e quando isso não acontece, também é um problema, porque a gente se negligencia. Mas, enfim. Então, a primeira chave que eu quero deixar para vocês é essa. Saiba sempre avançar na hora que tem que avançar e parar, estabelecer ali as suas tendas quando você precisa parar. O que aconteceu foi que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu também vivi um processo mais desafiador na minha vida. E foi muito difícil. E algumas coisas vieram como resposta naquela fase. Né? Algumas conquistas, algumas relações, algumas conexões, coisas materiais também. Ops, deixa eu ver aqui, peraí. Eu quero só fechar o microfone aqui para não ficar muito. E aí, quando chegou nesse momento da minha vida, que eu também estava sentindo a crise, como eu disse para vocês na primeira live, né? Crise, ela anuncia um novo movimento, ela anuncia um novo tempo na nossa vida. Então, não pense que você viveu uma crise e acabou nunca mais. Você vai sempre viver crises. E cada vez em níveis diferentes, porque isso mostra que você está avançando. Então, assim, não julguem o outro e não se julguem quando verem crises. Crise não é sinônimo de que aquela pessoa não é boa, principalmente dentro da psicologia, né, gente? Ai, como uma psicóloga vai viver em crise? Como uma psicóloga vai ter um processo? Porque nós somos seres humanos. E o ser humano, ele precisa do quê? De transições, de estações. Cada crise anuncia uma nova estação, que é um novo nível, e por aí vai. Enfim. E aí coisas aconteceram lá atrás que eu entendi que eram como se fossem a colheita. Então, tinha muitas coisas que estavam fazendo parte da minha vida que eu entendia que era a colheita da última crise que eu vivi. Então, eu tinha um apego muito grande a isso tudo. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. E aí, quando começou a vir essa nova dinâmica de transição na minha vida, eu comecei a me questionar. Porque como que eu tenho que abrir mão e fechar ciclos de conexões e de situações e circunstâncias que foram frutos, que há pouco tempo foram respostas para mim?
Não faz sentido. Não é verdade? Tá dando para entender? E aí que eu comecei a entender o que a Carol falou recente sobre as estações. As estações, elas vêm e vão. Então, não é porque a árvore deu a maçã que aquela maçã ela vai ser permanente. Ela precisa viver e fechar o ciclo dela para que ela possa gerar uma nova árvore. Então, esse fruto que veio, né, de todo o processo daquela árvore, ele vai precisar ser consumido, ele precisa, então, depois ser replantado para que algo novo possa surgir dali. Então, nós precisamos encerrar ciclos para começar novos ciclos. E novas fases sempre vêm junto com novos desafios. Parece coisa de louco, né, gente, falar disso. A gente está falando de sair de uma crise para entrar em outra crise, para viver um desafio que vai viver outro desafio. E talvez a vida seja muito louca mesmo. Para quem não consegue atribuir tudo isso a um propósito maior. Quando você entende que tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você existe, tem um propósito, tudo isso começa a ter coerência. Porque são as provas que nós vivemos que nos preparam para os próximos níveis. Na escola, quando você vai passar de ano, você precisa antes passar pelo quê? Por uma prova. Então, essa prova, você já sabe tudo aquilo, você já estudou todo aquele conteúdo. Mas a prova, ela vai vendo se você está preparado para a nova fase. E você só avança a próxima se você conclui com sucesso essa. Então, a vida, ela vai sendo uma série de fases, um videogame. Você vence uma fase para a próxima fase. O que vai ter na próxima fase? Vai ter um monstro ainda maior para você vencer. E aí você vence ele, você quer ir na próxima fase. O que vai ter na próxima fase? O Hard Master Blaster Monstro. Mas toda vez que você faz isso, você chega mais próximo daquilo que você nasceu para ser. E é impressionante porque isso traz uma adrenalina, traz uma satisfação, traz um preenchimento na alma, que quem não se conectou com o seu propósito não consegue entender. Por isso que é um assunto que eu trago para o lugar secreto. Por isso que é um assunto que eu estou deixando aqui mais reservado. Por quê? Talvez não faça sentido para todo mundo e não tem que fazer. Mas se você souber pegar essas chaves e aplicá-las na sua vida, você vai conseguir destravar muitas portas no meio desse caminho. Muita gente não quer encarar a jornada e os níveis dessa jornada, mas querem celebrar conquistas. Como que celebra uma conquista sem vencer os desafios? Então, ninguém quer um lugar de estagnação. Apesar de ser muito confortável, a gente quer o conforto, mas a gente também quer a celebração. Então, a conta não bate. A vida não funciona assim. Então, eu quero te encorajar. O que queima no teu coração? Quais são as causas que, quando você escuta, te mobiliza, te aguça, te empurra assim, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que levar algo sobre isso. Eu tenho uma resposta para isso. Eu acredito que todos nós somos resposta para alguma situação que existe no mundo. Eu acredito nisso. E você? Você acredita ou não? E tá super aberto para dizer aqui. Eu quero saber mesmo. Responde aqui para mim, sim ou não? Eu acredito que todas as pessoas carregam a resposta para alguma demanda no mundo. Isso que faz a gente caminhar. Isso que faz a gente querer mais.
Isso que faz a gente não entregar os pontos, sabe? No momento difícil, não falar, dane-se, não importa, não preciso viver. Ainda não encontrei, não me encontrei, eu acho, mas todos temos um propósito de ser, todos temos. E olha só, você ainda não encontrou com clareza, mas eu tenho certeza que você está aqui porque tem alguma coisa ligada com isso. A gente não se ajunta com pessoas que não nos aproxima desse propósito. A gente não senta em mesas que não conversam com o nosso propósito. Estou falando isso porque é o seguinte, ó, comecem a observar. Comecem a observar. A não ser que você esteja tão perdido ao ponto de você vai estar sentindo isso emocionalmente, assim, desgaste, cansaço, porque provavelmente você está em relações, em mesas. Quando eu falo em mesas, eu estou falando de relacionamento, tá? Que é a mesa onde a gente senta, toma um café, conversa, joga a conversa fora, gasta tempo. Se você tem se sentido extremamente sugado, desesperançada, sem forças, sem motivação, perdendo o sentido de vida, observe suas conexões e os seus relacionamentos, porque talvez você não está em lugares que vão nutrindo esse propósito. Mas é como se dentro de nós algo nos chamasse, fosse um imã que vai nos atraindo. Por isso é importante a gente ter consciência. A gente trabalha bastante isso na terapia, autoconsciência. Porque quando a gente tem autoconsciência, a gente consegue ir discernindo esses espaços. Aqueles espaços que não estão favoráveis, porque eu sou a voz que vou mudar a dinâmica e talvez eu estou calada demais, né? Indiferente a isso. E eu vou também entendendo, interpretando ali, quais são os lugares que eu estou forçando a barra, porque não é mais para eu estar ali. Pode ter sido bom um dia, pode ter sido ótimo um dia, mas que fecha o ciclo, porque tem outras mesas, outras conexões para você entrar. Como que tá chegando essa mensagem aí para vocês? Deixa eu saber para ir norteando a gente. Deixa aqui nos comentários. Uma coisa também que eu quero que vocês reflitam, até anotem aí, porque isso é muito importante. Tem uma grande diferença entre você ser resiliente e você ser insistente. Faz sentido? O que é resiliência? Não é que você não erra na resiliência, mas é que você não se deixa governar por seus erros. Na resiliência, você pega tudo aquilo que você está vivendo e vai se fortalecendo. E vai aprendendo com aquilo. E vai crescendo. E vai guiando o caminho a partir dos barrancos e dos tropeços que você tem. Então, você levanta mais forte, mais determinado. Isso é resiliência. A insistência é um lugar que não é saudável, que não te faz bem, que te prejudica, que não te nutre, que não te agrega, que você quebra, cai, não sai mais forte, mas você tá ali, batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, entendeu? Todos os sinais, assim, Deus, os anjos, os astros, os vizinhos, a avó, até o papagaio, periquito, cachorro já te deu sinal de que não é mais, de que acabou, de que é o fim, de que vira a página. Começa o novo, e você está insistindo, eu não vou abrir mão, eu não vou perder, eu não vou deixar passar. Sabe? Isso judia. Isso judia de você. Isso judia das pessoas ao seu redor. E isso não te leva para o novo. Isso não abre as portas para você viver o novo. Você tem sido resiliente ou insistente nas circunstâncias que você está aqui agora?
Quem tá comigo aqui agora? Quem tá ao vivo aqui? Que eu não tô conseguindo ver o rostinho de todo mundo. Escreve aqui nos comentários para eu saber. Resiliência ou insistência? A gente precisa parar e fazer essa reflexão. Porque no meu processo, e até digo aqui para vocês, eu tenho a data que eu escrevi sobre isso, sabe? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Foi em abril. Foi em abril. As coisas não serão sempre iguais. Eu preciso fechar ciclos. 26 de abril. Foi quando eu escrevi sobre isso. Foi quando eu me dei conta que em algumas áreas da minha vida eu estava sendo insistente e não resiliente. E tomar consciência disso já nos leva para uma postura diferente, porque a partir do momento que eu me dou conta, eu não posso mais ficar do mesmo jeito. Você concorda? Um exemplo bem aleatório. Estou tomando meu café. Tomando café, então tudo bem. Esse é uma delícia. Vamos supor que esse café estivesse com gosto esquisito. Sei lá, meio azedo. Mas é café. Eu peguei aqui da minha cafeteira, então é café. Tudo bem, continuo tomando. Tá ruim, mas tô tomando. Aí daqui a pouco alguém chega, já aconteceu isso comigo com água. Aí a gente fala, ai, você tá tomando isso daqui? Ai, meu Deus, isso não era café. Eu só usei a jarra, não era café que eu tinha colocado aí. Era, sei lá, a água que eu lavei, a comida do cachorro. Aí você, cara, não dá mais para eu insistir nisso, sabe? Você estava sentindo e você estava insistindo. A partir do momento que você sabe o que é, não dá mais. Não dá mais, você não consegue. Se você... Eu pus na boca, achei ruim. A segunda vez que eu pôr na boca vai me dar ânsia, porque agora eu sei o que é. Faz sentido esse exemplo? Aconteceu isso uma vez com água. Eu tava tomando uma água horrorosa. Eu falei, nossa, e água não é pra ter sabor, né, gente? Essa água tava muito horrorosa. Mas eu falei, sei lá, por que também? Por que a gente faz isso, né, gente? Por que a gente percebe uma coisa ruim e a gente insiste? Sabe por quê? Porque a gente não quer perder. A gente não quer perder nada. E aí depois minha mãe disse que era uma água que estava curtindo há uns 3 dias na geladeira, com um monte de coisa lá para fazer uma limpeza, um detox. E aí ela tinha acabado de coar a água. A gente não quer perder nada. A gente não perde nada. Não à toa, né? A gente vê que muitas estratégias, né, de negócios, elas trabalham muito mais com foco na perda do que no ganho. Porque o nosso cérebro, ele tem uma dinâmica de que não podemos perder. Se eu te falar, você vai perder R$ 5 se você não gastar 500. Você vai gastar 500 para não perder 5, ou seja, você vai gastar 495 para não perder 5. Entende a lógica? A gente tem que ser muito sábio, muito pé no chão, para a gente não cair nessas prisões do medo. O medo de perder faz a gente insistir em coisas que já acabaram. O medo de perder faz a gente não receber os novos começos, as novas temporadas. O medo de perder faz a gente viver na escassez. O medo de perder faz a gente murchar. Só que a gente não se dá conta que toda vez que a gente tem medo de perder algo, até que ponto aquilo realmente é uma perda, é um prejuízo, até que ponto aquilo é uma idealização. É uma ideia que tem mais a ver com as minhas fantasias do que necessariamente com a conquista.
Olha, o medo de tentar. A gente não conhece as coisas. Então, o medo de perder aquilo que já é conhecido faz com que a gente se apegue muitas vezes numa condição que não é favorável, que não é saudável, e a gente não se expõe para o novo. A gente não experimenta. Eu ouvi, acho que é André Fernandes o nome dele, ele tem um podcast, ele estava falando, eu estava ouvindo ele essa semana, e ele disse algo muito interessante sobre isso, que a gente tem que entender que não é sobre o que a gente o que a gente perdeu ou vai perder, ficar pegado nisso, porque isso já não existe, não tem a opção de eu não vou avançar para ficar com o que eu tenho. Se o que eu tenho já acabou. Então aqui, ó, tô tomando um cafezinho com vocês. Vai acabar o café? Acabou o café, não adianta ficar segurando a xícara. Ou eu venho e coloco um novo café aqui dentro, eu não vou trazer de volta o que esgotou, o que finalizou, o que encerrou o seu ciclo. Não é sobre perder, porque o perder desperta o medo. É sobre aceitar que as coisas têm começo, meio e fim. Agora, lembra que eu trouxe para vocês no início o exemplo aqui da pressão de você caminha e aqui fica preso? O que acontece é o seguinte, é como uma esteira, sabe? Ela não para. Se você não está posicionado com intencionalidade nessa dinâmica e nesse movimento, você fica travado. Só que ela não para de correr. Ela não para de avançar. Ela não volta para trás, não dá. Então, as coisas que ficam para trás, elas já passaram. E a gente fica assim, alimentando uma ideia, uma fantasia de que aquilo ainda nos pertence. E aí eu quero dizer uma coisa para você, lindona. Pertencimento. Nossa, pertencimento, gente. Isso é uma necessidade nossa desde a infância. E é isso que nos prende a relações e a mesas, assim, que já não precisam mais estar ali. Talvez não na mesma intensidade, não na mesma frequência. Gente, nós queremos pertencer. Nós somos seres relacionais. Então, nós nos movemos por relacionamentos. Mesmo aquelas pessoas que têm um temperamento mais reservado, que são mais introspectivas, todos nós nos relacionamos. Mesmo essas pessoas também têm necessidade de pertencer. Pertencer a um grupo, pertencer a alguém, pertencer a várias coisas. A ideia de que nós ainda pertencemos a algo que já acabou, muitas vezes nos prende nesse lugar que já não tem pertencimento. Mas é um lugar vazio. Mas se você permanece num lugar vazio, sustentado por uma ideia, por uma fantasia, por um medo do que vai vir depois, você começa a pensar, a crer que você é o problema. Que tem algo de errado com você. E aí começa a vir algo muito injusto. Você começa a se machucar. Algumas pessoas se ferem fisicamente, mas a grande maioria se fere emocionalmente. E ninguém vê. Porque na hora que vai sair, coloca a máscara de que tá tudo bem. Tá tocando o teu coração? Deixa eu saber. Porque eu já até saí do meu roteiro aqui. Mas eu acredito que é porque alguém precisa dessa palavra. Você nasceu para viver coisas extraordinárias.
Mas só chega no extraordinário quem consegue entender aquilo que é ordinário. Um mais um, sabe? Um passo na frente do outro, um de cada vez. A gente não pode viver o novo se a gente é um personagem. Certo? Vocês sabem, eu falo muito disso. Para lidar com as nossas dores, a gente desenvolve estratégias e máscaras. Essas máscaras são personagens que a gente cria. E eu não acho que a gente tem que ser zero, porque tem ambientes que a gente precisa chegar com um pouco mais de proteção. Mas o problema é quando a gente esquece quem a gente é e acha que a gente é só aquela máscara, só aquele personagem. Você não vai chegar no novo tempo, na sua nova temporada, na sua nova conquista, no seu novo movimento, enquanto você está pegado aos seus personagens do passado. Eles serviram no passado, eles não servem mais. Talvez tudo isso que a gente está falando aqui é porque você precisa abandonar seus personagens. Eu já precisei abandonar muitos personagens. De que eu dou conta de tudo, de que eu nunca erro. Eu precisei abandonar o personagem de que eu estou sempre disponível, de que eu sou boazinha, de que eu sou inteligente. Eu precisei abandonar muitos personagens. E a gente se apega a eles porque eles contam grande parte da nossa história. Mas a gente precisa abrir mão. Só que para abrir mão, a gente tem que saber quem a gente é. Quem você é. Quem você realmente é. Você está pronta para se olhar e saber quem você é de verdade? Porque você não é a Mulher Maravilha. E quando você usa por muitos anos a máscara de Mulher Maravilha, de superpoderosa, você tem medo do que vai ter por trás dessa máscara. Entende? E se eu não gostar do que eu ver? E se as pessoas não gostarem do que elas verem? E aí? E eu vou te dizer uma coisa. Debaixo da máscara não tem uma mulher perfeita. Debaixo desse personagem não existe alguém ideal. Existe alguém cheio de falhas. Cheio de sombras. Mas também com muita luz. A gente precisa aceitar quem a gente é. Porque mesmo as nossas sombras, elas têm uma função no nosso destino, no nosso propósito. Deus não desperdiça nada. Nada. Mas a gente precisa estar inteira nessa jornada. A gente tem que ir com tudo que a gente é. Então a gente precisa se despir e se aceitar. Porque a hora que a gente vai se despir, a hora que a gente tira a máscara, tem muita ferida que estava quietinha debaixo da máscara, que vai aparecer. Mas ela aparece para ser curada. Ela aparece para ser cuidada. Porque é uma mentira que tá tudo bem quando você põe a máscara e parece que tá ok. Tirar daquele desespero, manja, assim, imagina você tirar e aí tá até sequinho, sabe? Quando gruda no machucado, tá até sequinho. E aí você vai tirar, vai rasgar, vai sangrar de novo, tava quieto, sabe aquela? Ai, não mexe no que tá quieto? Sim. Quem tá aqui é para mexer no que tá quieto, porque a gente não quer ficar no mesmo lugar.
a gente não quer ficar acomodado. É ou não é? Quem tá aqui comigo? Quem tá aqui comigo para não ficar mais no mesmo lugar, para não aceitar mais essa acomodação? Até você que tá assistindo aqui depois no YouTube, escreve aqui para mim. Eu não tô aqui para ficar no mesmo lugar. Se é para sangrar, que sangre agora, que a gente tá o quê? Tá numa mesa de cuidado. Sabe quando eu falei para vocês sobre algo dentro de nós, é como se nos puxasse para ambientes e para conexões que nos alinham. Se deixe fluir, se deixe estar nesses ambientes. Não são lugares que passam a mão na tua cabeça. Cuidado com quem só te elogia. As pessoas que te amam, elas estão ali para cuidar de você e sabem que algumas vezes vão precisar de confrontos. Confronto não é grosseria, confronto não é estupidez e confronto não é violência. Confronto é a verdade com amor. Eu acredito dessa forma. Eu não acredito em violência que se chama de confronto. Violência é violência, agressão é agressão. Mas, por exemplo, meu marido é uma pessoa que me diz coisas que eu não quero ouvir, mas que eu preciso. Meu marido muitas vezes é a pessoa que vai me dar o meu freio. Porque ele sabe que quando eu tô muito assim, acelerada, virando noite, eu não tô no meu melhor. Mesmo que aparentemente eu tô dando mais resultado. Mas essa é a minha máscara, ele sabe. Ele sabe melhor do que eu, ele é psicólogo. Então, muitas vezes ele chega e fala assim, chega, não vai fazer, já deu. Não, você não entende, você não tá colaborando comigo, eu tô sozinha, você não me apoia, você não sabe como isso é importante. Importante é você dormir. Não sei mesmo do teu trabalho, eu sei que é importante você dormir. Então, larga, ninguém vai morrer se você não quiser. Para e vai dormir. Nossa, aí na hora a gente reclama, né? Percebe, as pessoas que estão ali alinhadas realmente com o teu bem-estar. Aí na hora a gente reclama, né? Você não me entende. Mas aí no outro dia, quando sai o sol e aí tudo clareia, e a gente... Muito obrigada por cuidar de mim. Muito obrigada por cuidar. Por me ajudar a estabelecer limites. Do mesmo jeito, já teve muitos dias que ele falou, amor, vai lá trabalhar que eu vou ficar com as crianças. Então percebe que a gente precisa de algumas pessoas que serão os chatos do nosso caminho, mas que ali é um chato que tem amor. Porque muita gente quer dar palpite, sabe? Mas pouca gente pega na tua mão e se compromete na jornada com você. Pouca gente fica, sabe? Para a hora que os dias estão maus. Pouca gente fica nos dias ruins. Nos dias ruins, gente, assim, ó, você realmente descobre quem é. Então é isso. Eu precisei fechar ciclos, eu precisei me despedir. E não, como eu disse no início, não é abandonar, é encerrar. Eu falo muito sobre rituais, sabe? Rituais de passagem. Eu acredito muito em rituais. Inclusive, nossa, olha, desenterrou aqui. Acho que um dos meus primeiros vídeos do YouTube, lá de 2018, eu falo alguma coisa sobre rituais de passagem, mas da infância para adolescência, sabe? Dos estágios de vida. Vale a pena, acho que vocês darem uma olhada. É bem antigo, vocês vão ver uma outra Carol lá. Mas você vê que a mensagem é a mesma. É a mesma. Então, para fechar seus ciclos, faça rituais. Uma carta para o seu eu do passado. Você pode fazer um dia de baixa frequência, de acolhimento, para realmente se despedir, se conectar com o que está aqui agora e agradecer por tudo que você viveu, pelas dores e pelas presenças.
Se for uma pessoa, a gente não rompam relações, amizades, não rompam amizades na estupidez, sabe? Na dor. Alinha. E depois, eu fiz muito isso, gente. Principalmente no ano passado. Ano retrasado e ano passado. Foi um ano de trazer muita gente aqui na mesa e falar obrigado por tudo que vocês nos ensinaram, obrigado por vocês estarem aqui. E a gente quer liberar vocês para o caminho de vocês, a gente quer liberar destino. Então, acho que o vínculo que a gente tinha até aqui dessa forma, valeu até aqui, daqui para frente a gente vai estabelecer um vínculo diferente, porque é aqui. E aí você vai poder frutificar em outras mesas, e a gente vai frutificar nessa mesa. E foi tão gostoso isso, sabe? Porque curou tanta coisa. Não é abandonar. Conversas difíceis são necessárias para fechar, para concluir histórias com honra. Então, se ainda não está no ponto dessa conversa, talvez você ainda precisa curar algumas coisas, precisa alinhar algumas coisas, mas não abandone, não joga para o alto, não desiste. Faz as coisas bem feitas. Ok? Gente, e uma das palavras que veio muito para mim, e não tem como eu não falar, e aqui no lugar secreto eu posso, foi sobre Abraão e Ló. Então, se você é cristão, você conhece essa história. Se você não é cristão, existiu, né, um homem chamado Abraão. E ele tinha acho que era primo dele, Ló. E Deus manda ele sair da terra dele e ir para um outro lugar. Deus mandou Abraão ir. E ele leva Ló junto com ele. E eles foram até um certo momento dessa jornada juntos. Só que chegou um momento que eles precisaram se separar. Até um determinado momento, os dois cresceram. Em rebanhos, em propriedades, em família, em descendência. Mas depois de um determinado momento, começou a gerar atrito. E aí eles entenderam que cada um precisaria ir para um lado. Então eles têm uma conversa dessas, de liberar caminhos, de liberar bênção, sabe? De liberar com generosidade. Não é romper, é liberar. E aí, nesse momento, Abraão deixa que Ló escolha a terra que ele quer. E ele escolhe a melhor. E ele vai. E ele vai lá para poder oferecer novos pastos para o seu rebanho, novos espaços para a sua família, para suas descendências. E Abraão avança para o outro lado. E é curioso que, depois que eles se separaram, Deus aparece para Abraão e faz uma promessa para ele. Uma promessa geracional. O que quer dizer geracional? Quer dizer que é algo que ele recebe e que não fica para ele apenas, que fica para todos os seus descendentes. Então, eu trouxe essa história para vocês sem nenhum cunho religioso, mas com um cunho histórico, para a gente entender o princípio de fechar ciclos. Algumas pessoas precisam nos acompanhar, mas a gente precisa, mais do que saber até quem vem com a gente precisa saber até onde cada pessoa vem com a gente. E cada um vai brilhar no seu caminho. E quando a gente se posiciona naquilo que nós precisamos fazer, nas decisões que precisamos tomar, mesmo que sejam decisões difíceis, e isso é o que eu creio, a gente recebe novas promessas, a gente recebe novos destinos, a gente recebe abertura de caminhos, portas se abrem. Eu creio nisso. Se você crê, pode fazer sentido para você. E aí você tira as suas lições. Mas é impressionante, porque lembra que eu disse lá no início? Que quando eu soltei, fez fluiu.
Gente, foi surreal. Foi surreal, assim. Quando tudo começou, parece que travou muita coisa. Eu sentia fisicamente no corpo. E aí, eu parei para me ouvir, assim. Desliguei as distrações para me ouvir, fui entender, fui orar, fui fazer tudo que eu precisava. Quando eu comecei a entender e comecei a tomar decisões, começou a acontecer coisas, gente. Como diz, né? Começou a sair fonte no deserto, assim. Começou a jorrar, assim, águas cristalinas que trouxeram muita abundância. Ainda estou vivendo isso. Por quanto tempo? Não sei. O que a gente precisa ter é a sensibilidade e a presença. Porque se eu não estou no meu presente, se eu não estou no meu aqui e agora, eu não consigo discernir a hora de fechar um ciclo e de abrir um novo ciclo, de entrar num novo ciclo. São escolhas. Porque se eu não estou no presente, eu fico fixada no que foi bom. E não consigo perceber o que passou. Ou eu estou muito presa no que vai vir e não consigo entender a dinâmica e a responsabilidade que eu tenho no aqui e agora. Estar presente é o que faz a gente viver a estação que a gente está, a temporada que a gente está, até a hora que ela está. E quando acaba a estrada, acaba a estrada, a gente vê. A gente não cai no precipício, porque a gente está desligado. Imagina a cena. Gente, eu sou muito de imaginar, assim. Eu vou falando umas coisas, é como se fosse criando, acho que isso é de gente criativa. É como se fosse criando, assim, várias cenas de novela na minha cabeça. Mas imagina que nem eu falei para vocês, né? Permanência e passagem. Imagina você trilhando, assim, você um peregrino caminhando na sua jornada da vida. Tem caminhos floridos, bosques, tem caminhos mais desertos, tem caminhos que são mais povoados, tem vários tipos de caminho. E você está andando. Só que se você está andando e não está contemplando onde você está, você erra no calçado que você tem que usar, você erra no transporte que você tem que usar, você erra nas pessoas que estão ao seu redor. Você está sempre aqui, né? Olha, tinha um bosque ali, que legal. E você tá aqui, perdendo tudo que tá acontecendo. Nossa, olha. Aí quando você tá no outro lugar que você tá vendo que passou, sabe assim? Aí imagina que acaba a estrada. Acabou a estrada. Daqui. Só que aí você tinha que fazer um desvio, porque aqui tinha uma ponte. Só que você tá só olhando para trás, você cai. Não tá olhando onde você tá, minha filha. Então você tem que olhar onde você tá. Você tem que ficar aqui, agora. Então, para fechar a nossa live, para fechar o nosso conversa, o nosso papo de hoje, para fechar ciclos. Fique no presente. Cuide das suas feridas. Abra mão das suas máscaras e se aceite como você é. Isso é fundamental. Tenha coragem. Tenha ousadia, porque não é gostoso, não é fácil. Principalmente se for uma boa relação. Se for uma coisa boa, mas que já acabou. Ok? Como vocês estão? Quem tá aqui comigo? Deixa eu ver vocês. Quero saber como vocês estão. Como que essa mensagem chegou. Eu vou encerrar aqui. Um grande beijo para vocês. A gente vai continuar conversando, só vou fechar a gravação. Um grande beijo para vocês. Se inscreve no canal. Esse vídeo é um vídeo de lugar secreto. Então, se você quer compartilhar, você vai compartilhar com pessoas que você acredita realmente que vão ser abençoados por essa palavra. Tá bom? Não sai compartilhando com pessoas que não estão comprometidas, com qualquer um. Pode compartilhar, mas com quem você realmente ama e quer agregar, e quer enriquecer. Tá bom? E deixa aqui nos comentários também para eu saber se está fazendo sentido, se vocês estão gostando. E eu vou ficar aqui no Zoom um pouquinho mais com as meninas para a gente conversar. E se você quer entrar no Zoom para participar semana que vem ao vivo comigo, o link eu vou deixar na descrição.